chamar companheiro Simorim, vou deixar de saudar também o prefeito aqui, que é a maior autoridade do município, né? A gente tem que ressaltar também. Os demais vereadores, a turma da BAMAP, importante a sua participação. Talvez se tivesse aqui na última sessão, as emendas teriam a aprovação, mas enfim. Mas esteve aqui e ouviu do prefeito, e aí volto a dizer, a turmada não deu a resposta positiva para ele, porque já não acredita. Já teve tantas reuniões que ele falou que ia manter um recurso, que ia dar apoio, mas não deu. É um prefeito que infelizmente tenta engabelar as pessoas. Infelizmente, né? E também saudar os meios de comunicação, os blogs, o blog de Adailton, o blog de Rodrigo, de Rene, as presentes, Tisha aqui da cultura também, não é? Perivaldo, enfim. O representante do meio ambiente aqui presente também, que infelizmente não passou pelo crivo do meio ambiente essas taxas, não foi discutido nem valores. Foi mais uma iniciativa do prefeito de passar por cima de todos nós aqui. Saudar também nosso companheiro Hélio, né? Advogado, assessor jurídico de várias câmaras aqui da região. O companheiro Ciro também, advogado aqui de Serrinha também, que faz presente aqui nessa sessão para nos dar mais apoio, como disse o vereador Roberto. Então, saudar também o companheiro Nilson, que é um dos representantes, não é? Aqui da BAMAP, e que esteve em várias reuniões com o prefeito, e que o que ele falou aqui não procede, porque ele não é efetivo o que ele diz. Ele diz uma coisa e lá na frente ele não concretiza. Por isso que às vezes a gente é forte na fala aqui, porque existem muitas mentiras. E a gente tem que tirar os panos das mentiras para que realmente as coisas sejam mais verdadeiras. E isso o pessoal da BAMAP sabe, porque se soubesse, tivesse certeza que tinha um prefeito sensível às questões culturais, logo daria palma e agradecia a ele pela atenção. Não acredita nesses 80 mil, mas vamos ter esperança, porque a esperança é que nos move. Por isso que a gente está aqui. Gostaria de ler, presidente, no regimento diz, no artigo 147, capítulo 8º das atas, que a última ata da sessão da legislatura será submetida à deliberação no plenário antes de encerrar a sessão. Já que essa sessão é ordinária, vamos ver se o senhor vai assumir o que está no regimento, que diz que tem que ser submetida à deliberação do plenário antes do encerramento da sessão. Então, ou seja, vai ter que ser apresentado aqui a ata para a gente poder deliberar. Porque no nosso entendimento, tudo que aconteceu aqui é ilegal. Talvez por isso o prefeito tenha dito que vai assegurar em ata, porque essa ata aqui é ilegal. O presidente não apresentou a ata da sessão anterior. O que foi discutido na ata da sessão anterior? O que foi que eu falei? O que foi que o vereador Roberto falou? O que nós apresentamos? Não tem nada em ata. De repente pode ser alterado qualquer texto. Então como é que a gente está fazendo outra sessão para deliberar algo que a gente discutiu anteriormente, mas não temos conhecimento? Nós não temos acesso à ata? Uma semana se passou, tem mais de vários procedimentos dessa mesa, mas não teve um único, que era principal, que era a ata. Essa mesa não teve a capacidade de preparar uma ata, onde teve uma semana. Isso daí faz nós questionarmos com propriedade. Não preciso ser advogado, não preciso ser um ilustre, ou prefeito, outro mais, para entender que isso daí foi uma manobra da mesa. E como eu sou inviolado no que eu falo, aqui eu estou falando justamente o que acontece aqui nessa casa. Então é importante os jovens acompanhar para saber realmente o que a gente passa aqui. O que a gente passa aqui é a todo momento a mesa passando por cima, assegurando os interesses do prefeito. Companheiro Jorge, só para deixar bem claro que as funcionárias, os funcionários dessa casa, tendo liberdade de cumprir o horário, sempre cumpriu. Agora, se houve, quero deixar bem claro que os funcionários faz, dentro do tempo correto, ela teria aprontado a ata. Se houve alguma coisa, não é culpa dos funcionários. Vamos deixar bem claro isso, que os funcionários têm vontade de trabalhar, às vezes está sendo trabalho. Justamente, nós temos aqui uma possibilidade de gravação, então não tem trabalho hoje para quem está fazendo a ata. Já se deixou para o ano seguinte, nosso companheiro Hélio, já se deixou para a sessão seguinte, para a secretária ter mais condições de trabalho, e está tudo gravado, então não tem dificuldade como antigamente, você fazia escrito, e aí tinha que ficar com bastante atenção. Hoje tem uma possibilidade nova. Agora veja o que o prefeito falou, ele pode
fazer movimentação no orçamento. Ele pode, mas nós, como vereadores, não temos essa capacidade de fazer uma intervenção. O vereador mesmo falou, e questionado pelo companheiro Roberto, nós ficamos de 9 às 2 da tarde, nenhum vereador compareceu. O único que compareceu foi o presidente. Eu não posso provar isso, mas ele falou com o assessor que não votaria a favor. Nós já sabíamos que ia votar contra. Mas vazou a informação, porque eu estava lá presente e ele não viu. E eu ouvi ele falar que não votava presente, que eu ia apresentar o documento, que o assessor prepara nosso texto, e ele falou que não votaria. Palavra minha contra dele, tudo bem, mas aqui eu coloco em público que nós já sabíamos que a vontade dos vereadores não era nem ler isso daqui. Aí eu falo ao comandante Amorim, como é que o prefeito aceitaria, não aceita uma alteração onde diz manutenção da construção de biblioteca nas escolas, isso tem lá no orçamento. Nós só fizemos uma alteração, não uma alteração no texto, nós acrescentamos somente, além de construção de biblioteca nas escolas, olha aí, onde é que está a Bamab, não é ligada à escola? Onde é que está as bandas marciais de Biritinga, não é ligada à escola? Construção de biblioteca nas escolas, manutenção da Bamab, nós não suprimimos nada, nós só acrescentamos. Quer dizer, então, vamos colocar em pauta mais outra questão. Quando se diz manutenção da segurança pública, nós colocamos instalação de câmaras e monitoramento eletrônico, comandante. Onde é que está um erro nesse texto? Qual o erro que tem aqui? Nós, vereadores, se não temos a capacidade de fazer uma intervenção no orçamento, se não temos capacidade de fazer uma intervenção na gestão municipal, o nosso papel é fiscalizar, nosso papel é denunciar se for preciso, nosso papel é orientar, então essa casa aqui tem que ser fechada, porque na verdade a gente não tem uma necessidade da gente estar aqui. Então, quando nós fizemos alteração, nenhum vereador apareceu, e quando colocamos em discussão, ainda salvo o vereador Milton, quando falou que só para essas bandas. Por que só para essas bandas? Mas espera aí, qual é a outra banda marcial que existe em Biritinga? Me diga, tem outra banda? A banda da Vila Nova, não sou nada contra, mas usou justamente os instrumentos da Bamab, não é? Como é que você faz uma intervenção? Mas aí o vereador Milton abriu um precedente. Quando ele questionou, peraí, presidente, já que o senhor falou que ama a Bamab também, já que o senhor falou que estaria à disposição dos vereadores a alteração do orçamento na reunião de segunda-feira, questionamos, vamos alterar o texto, então vamos colocar outras bandas então, mas o presidente não aceitou. O presidente não aceitou. Peraí, e assim, quer dizer, ele não aceita e coloca a culpa nos vereadores, e ainda o prefeito fala, foi intencional. Intencional se nós não trabalharmos para dar atenção para a criança, para dar atenção à cultura, à segurança pública, o que é de fato a necessidade do vereador. Se nós aqui não temos a capacidade, o prefeito fala, não tem diálogo porque ele não quer, porque ele não aceita nada que a gente faça de intervenção, então fica difícil. E por que ele fez a intervenção? Já que votamos o pedido de informação para saber para quem ele está doando os terrenos públicos, isso ele fez, e tem uma lei que diz que ele pode fazer, mas aqui nós temos o dever de saber para quem que ele está dando. Está dando os documentos necessários para as pessoas terem de segurança os seus documentos, a escritura, como diz a lei, mas ele não quer. Foi aprovado aqui por todos os vereadores. Na sessão seguinte, olha bem, o presidente quis colocar em votação de novo. Era ele. Quis colocar em votação de novo, por isso que gerou a confusão. Como é que você vota numa matéria e na sessão seguinte se coloca a votação novamente? E aí o presidente fala, quem tiver favorável ao pedido de informação de doação de terreno, fique sentado. E quem for contra, fique em pé. 4 vereadores levantaram que quase quebrou o teto, rachou aqui. Quase quebrou o teto, levantou contra o pedido de informação. Mas por quê? Tem alguma ilegalidade nessas doações de terreno? Tem ilegalidade? Se tem ilegalidade, essa Câmara tem que apurar, porque é o dever de fiscalizar de todos nós. Aí o prefeito, já que foi, o critério foi levantar e ficar sentado, nós temos a gravação que o senhor ficou sentado, que o vereador Cláudio ficou sentado. Então, na verdade,
se eu fiquei sentado, o Luiz Mário ficou sentado, e o Roberto ficou sentado, o vereador Cláudio ficou sentado, e o senhor ficou sentado, então nós vencemos novamente. Por que o senhor quer voltar agora nessa sessão? Porque o senhor quer expressar o voto por microfone, já contrariando o que ele disse. Então não é assim que se procede o ato democrático como o prefeito defendeu. Se ele não tem capacidade de manter alguém que tenha diálogo entre a oposição e a situação, se ele não tem capacidade de ter alguém aqui para discutir com ele, ou ele mesmo não quer vir discutir conosco, é tanto que colocou uma assessora que trabalha no gabinete para vir toda a sessão aqui. Tem uma assessora, a assessora Deise, vem toda a sessão de noite para anotar o que a gente está falando, porque não tem líder do governo. Então é um governo totalmente atrapalhado, é um governo totalmente confuso, é um governo que não merece de maneira alguma ter sucessor, como foi apresentado aqui. Mas tenho só 5 minutos, presidente. Estou contando aqui, tem 4 e alguns segundos. Mas enfim, eu gostaria de colocar, e foi importante a gente ter uma assessoria jurídica. Agradeço muito o Érico pela sua presença e o companheiro advogado Ciro Novaes também, porque nós precisamos disso. Senão essa mesa passa por cima da gente, amando do prefeito, amando. Porque na verdade a gente sabe, ninguém acredita mais nele no que ele fala. Ele não garante. Eu não estou falando isso, a plateia dele já deu resposta. A turma da Bamab não deu retorno, porque ele não garante. Ele sabe que a ata vai ser reprovada, porque não tem legalidade. Pode demorar muito, porque ele se assegura na lentidão da justiça. Seguro na lentidão. Mas um momento pode chegar, como chegou em algumas situações. Para finalizar, eu gostaria de dizer para todos aqui presentes que o mandato tem justamente essa missão de fazer um mandato de vereador diferente. Aí eu agradeço, enfim. Licença, presidente. Só para afirmar que o prefeito disse que não tem diálogo, não tem discussão. O projeto de taxas chegou dia 7, na segunda-feira da sessão. Hoje é votado. Como é que vai se discutir? Por esse motivo que os projetos, o orçamento chegou 15 dias antes da data. Por esse motivo, e não tem discussão, porque chegou aqui e pedido de urgência jurídica. Esse é o problema. O problema de não estar tendo esse contato, e diga-se de passagem, há bom relacionamento entre os vereadores. Que todos aqui se respeitam. Às vezes, quando alguém se altera, é porque houve uma inflamação do lado de Vossa Excelência. Exatamente. Eu gostaria de reiterar que o nosso mandato justamente é pautado nessa questão de fazer as coisas da maneira correta, gente. A nossa missão é mostrar que nem todos os dedos são iguais. Eu sou do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho. Sei que há algumas ações de militantes e de pessoas que estão no poder que contraria o que está no regimento, no estatuto do partido. Isso não quer dizer que todo mundo é igual. Então, nossa missão do mandato é justamente mostrar que nós não somos convenientes com erro, seja lá qual for, se for para cortar na carne de membros, enfim, para a gente fazer com que a lei seja mantida, que se corte a carne. Mas aqui não tem como, porque existe uma maioria querer passar por cima. As pessoas se questionam por que discute tanto, por que levanta a voz, porque é necessário até, infelizmente, morrer pela luta, pelo que você acredita. E isso a gente tem lá um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, mas acreditando fielmente no seu propósito. Então, justamente, o mandato não é fácil, não. O mandato de vereador é a coisa mais difícil, porque o que sai mais da boca das pessoas é que todo mundo é corrupto, mas não é. Não é todo mundo corrupto, não. Agora, existe uma maioria que aparece mais, que tem suas práticas de corrupção. E a gente sabe que aqui em Piritiba tem muita. E nós temos que combater, e essa casa tem que fazer fielmente o que é de atribuição. Qual é a atribuição? É acompanhar, fiscalizar e denunciar se for necessário. Mas quando a gente faz é barrado aqui. Então nós temos que buscar meios legais para que isso aconteça. Mas eu agradeço, enfim, a minha esposa, a minha família, a família de sangue que eu tenho e a família também da militância do nosso mandato. E aí o companheiro Juscelino está aqui, que é um dos que fazem frente à nossa luta. Outros companheiros não puderam estar aqui, mas enfim, a gente tem uma família dentro do nosso mandato que nos deixa muito feliz
e fortalecido, não pensando em ter um outro mandato. Nosso mandato finaliza daqui a um ano e a intenção nossa é se sentir feliz, é se sentir complacente com tudo que a gente discutiu há 10 anos atrás, no tempo do portal. Tudo que nós discutimos, todos os nossos inquietamentos, ele continua. Não continua porque, enfim, o mandato não conseguiu fazer as intervenções que se precisavam. Mas a linha de raciocínio continua a mesma. A linha de intervenção continua a mesma. A linha da postura, da questão correta, continua a mesma e sempre continuará. Seja membro, seja aqui a casa, o executivo aceita ou não. Aí eu volto a dizer, comandante, como eu estava finalizando, como é que a instalação de monitoramento foi colocado em vão? Como é que uma lei a gente aprova aqui dizendo que tem que ter câmara, que tem que instalar câmara de monitoramento, apoiada pelo vereador Luiz, apresentada aqui? Como é que tem uma lei aprovada por esses vereadores que estão aqui e ao mesmo tempo não aceitam a intervenção, um recurso para se efetivar uma lei? Então a gente fica triste, conversando com o comandante Amorim, feliz porque